Bom, agora são 7 horas e 57 minutos, de volta com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram. Daqui a pouco esse programa estará disponibilizado em podcast e logo mais reprise na Plena TV. O oferecimento do programa é de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015 e Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e ainda Unicred Norte Lagos, quem conhece, valoriza. Programa de hoje, nós estamos conversando com o Diego Dias, que é o subsecretário de Iluminação Pública de Campos. Já fizemos aqui um primeiro bloco, falamos bastante sobre a situação de herança e atual. E agora deixa eu só dar uma passada rápida aqui pelo streaming, o Diego, para a gente poder atender as pessoas que postam aqui na esperança de um atendimento também. Se bem que você já deixou registrado aqui, se a gente puder, daqui a pouco, Beto, faça a gentileza para mim, coloca lá os números, né, que o Diego Dias deixou aqui, de contato com a Subsecretaria de Iluminação Pública. Bom, começando aqui, Carlos Eduardo Rezende, Rua Almirante Greenhall, professor Carlão da UENF, Rua Almirante Greenhall, pode visitar depois das 18 horas, iluminação incipiente. Acho que nesse caso é aquela iluminação já mais antiga, já vai perdendo também a potência, não é, o Diego? Vamos lá, tem aqui, eu quero ver só algumas que tem endereço para passar para o Diego e outras que são críticas ou elogios, também pode passar, mas quero aproveitar o máximo aqui de comentários com o endereço para a gente ter um retorno logo do seu, né? Jordão Rocha, bom dia, Cláudio Nogueira, pergunta ao novo subsecretário Diego Dias, quando vamos ter iluminação pública de verdade aqui nos bairros Nova Brasília, Pecuária Esplanada? E vamos lá. Em relação à Nova Brasília, Pecuária Esplanada, a gente está com a programação até a semana que vem. Nós vamos estar entrando com a equipe para poder fazer um mutirão e acender tudo. Caju, Esplanada, Nova Brasília, já está na nossa programação desde semana passada. Nós estamos acabando o levantamento para poder fazer, que também são lugares que a gente vai acabar já entrar no outro, que está com essa região está bem apagada realmente, proporcionalmente também, Cláudio. Então, para você ver como a gente está seguindo aquilo que a gente está falando. A gente está indo do mais apagado proporcionalmente para o menos. Então, a população tem total razão de estar fazendo suas reclamações. A gente sabe que tem muito a fazer ainda e nós vamos realizar, nós vamos fazer, certo? A gente não está em momento nenhum falando algo diferente. E a planejação faz parte disso, Cláudio. Por exemplo, você citou aí Pecuária, Esplanada, etc. E aí eu já posso te afirmar, por exemplo, esses lugares são lugares que a gente vai estar entrando até na semana que vem com uma força-tarefa para poder estar fazendo o acendimento aí quase que total dessas localidades, uma sequencialmente a outra. Elas são todas bem próximas, tudo junto ali. Julião Nogueira assim como as demais. Mas sim, esse conjunto de bairros é um conjunto que proporcionalmente está bastante apagado e a gente já vai estar chegando aí até a semana que vem para poder fazer o acendimento deles. Essa lógica de mais apagado é interessante, sim. Acho que porque a gente não pode. Sabe por causa de quê, Cláudio? Porque a logística. Desculpa te interromper. Eu entendi o que você quer obter com isso. Se você está aqui na Baixada, né, atendendo uma comunidade aqui, com 60% da iluminação pública apagada, você tem que sair dali com toda a sua estrutura para poder ir a Morro do Coco ou ir a Santo Eduardo. Isso quebra a logística do funcionamento aí da eficiência. E é por isso que às vezes a gente acende um bairro ou uma localidade aqui, porque ela está muito mais apagada do que a outra, e a gente sai dessa localidade para ir acender uma outra localidade no dia seguinte, ou 2 dias depois. Então,
esclarecimento para a população é essencial nesse sentido por causa disso. Nós não estamos fazendo nada de forma aleatória nem atabalhoada. A gente está fazendo as coisas de forma bem organizada, que se a gente não estivesse fazendo dessa forma, a gente ia levar mais 1 ano e meio aí para poder acender a cidade toda. Entendeu? Sim, então, sim. a gente entende que a população está... É uma mistura de ansiedade com revolta. A gente entende isso tudo. E a gente está trabalhando para poder solucionar o quanto antes. Ansiedade, revolta, necessidade. Necessidade, segurança pública. Segurança pública. É questão de segurança pública. Iluminação é segurança pública. Riverson Couto diz aqui, olha, discordo do subsecretário na gestão passada, quando solicitada a troca das lâmpadas, nós éramos atendidos. Em maio, fará 1 ano que solicitei a troca de lâmpada e até o momento nada. Incrível. Já vamos ter que fazer um bolo de aniversário. Quem disse isso foi o Riverson Couto. Rapaz, vou te falar, foi um abençoado, tá? Dentre quase 600 mil habitantes, ele foi um dos poucos na gestão passada que conseguiu atendimento imediato. Graças a Deus, mas a gente vai chegar na localidade dele lá também. Renato Carvalho de Oliveira diz aqui, olha, e aí eu acho que agora fecha aqui, pelo menos, tem Lagoa de Cima, a Fátima Machado está colocando aqui, precisa de iluminação na Praça São Bento. Mas tá aqui, o Renato Carvalho diz aqui, Renato Carvalho de Oliveira, quando vão chegar até Mineiros, Caboio, São Martinho, Canal das Flechas, inclusive lá na minha conta pessoal também, teve uma pergunta, vou aproveitar que foi colocado aqui São Martinho, só para lembrar que o nome do seguidor, é Mauro de Paloma Valiengo de Souza Júnior. Peça, Cláudio Nogueira, meu amigo, faça uma pergunta a ele, estarei do trabalho. Beleza. Pergunta se tem algum projeto de iluminação para a estrada de São Martim e as ruas, pois estão às escuras. Outras localidades que estão bem apagadas ali, de Mineiros até o Retiro, está bem apagado. A gente está acabando o levantamento, deve acabar de levantar até semana que vem, salvo engano, para a gente já poder fazer a inserção na programação. Mineiros, por exemplo, era uma das localidades da Baixada que estava mais apagada proporcionalmente. Mineiros foi praticamente que está com 90%, quase 100% acendido já. São poucos pontos hoje em Mineiros que estão apagados, mas a gente vai, quando fizer essa peregrinação de acendimento ali, Mineiros, passando por Alto da Areia, Caboio, Grama, Correnteza, para chegar em São Martim, Retiro, a gente vai estar fazendo essa linha também num mutirão para poder fazer esse acendimento, assim como eu falei aqui, depois a gente já vai estar levantando Ponta Grossa, Tocos, porque aí você já vai fazendo a curva, retornando para Goitacazes para poder acender, assim como tem um lado direito da Baixada daqui para lá, também está sendo levantado, a gente está colocando a equipe. Por que eu estou falando sendo levantado, Cláudio? Como eu falei mais cedo, e quem não acompanhou mais cedo vai acompanhar agora. A gente pegou a iluminação pública sem sistema, a gente pegou sem o levantamento dos pontos reais apagados. Então, hoje, a gente está tomando cuidado de, além das informações que vocês trazem, população, que os próprios agentes do governo trazem, a gente está com uma equipe fazendo esse levantamento, para a gente ter a realidade dos pontos apagados, certo? Que aí a gente já vai para aquela localidade sabendo o número de pontos, sabendo exatamente o que tem que ser feito para promover a totalidade do acendimento dela. Para a gente ter eficácia no trabalho, entendeu, Cláudio? Para a gente poder chegar ali sabendo qual o problema que a gente vai enfrentar. Na verdade, eu só tenho uma crítica a essa questão da iluminação, e aí eu entendo o que você está falando sobre herança, eu entendo essa parte. O que eu não consegui entender foi esse um ano de vácuo, um ano de tempo perdido do governo Vladimir nessa subsecretaria. É isso que eu não consegui entender, é isso que eu não consegui assimilar. E aí, por isso, a minha crítica sobre a Secretaria de Iluminação Pública. Por que ficou um ano esperando o Tribunal de Contas? E é isso que eu... A minha cobrança em cima disso. Isso como cidadão. Sim, na verdade, o que acontece? O processo ele tramita normalmente lá e ele tem que ir até o órgão de fiscalização, dependendo da forma da licitação que é feita.
Nesse caso específico, desde o segundo mês, antes da metade do ano, todas as informações tinham sido prestadas ao Tribunal de Contas. E o governo sempre cobrando o envio do processo, cobrando o envio do processo. Como o processo está tramitando, não podia ser dada entrada num processo de emergência. Não tinha como. Legalmente, é muito difícil. Quando você tem, por exemplo, finalizamos um processo, a gente vai dar entrada nele agora, deu um imbróglio no Tribunal de Contas, etc. e tal, mesmo assim é difícil você justificar o processo emergencial. Nesse caso específico, era inviável, era impossível. E eu vou te falar, a sensibilidade do prefeito de aderir uma ata e colocar LED, colocar aí mais de 6 mil pontos de LED, foi também não só para gerar eficiência energética, não só para gerar economia, não só para no futuro diminuir a manutenção, porque tudo isso está ligado ao LED, que é o que você falou que a gente vai tocar aqui mais adiante, certo? Mas também para atender parte da demanda reprimida, aí sim, da herança. Eu toco na herança, o Nogueira, não é pura e simplesmente para poder colocar na conta de ninguém, não. É para explicar para a população que se tivesse sido feita uma manutenção dia a dia com eficácia, nós não teríamos esse caos que a gente tem hoje, não. E não foi um ano do governo passado que a gente não conseguiu fazer como deveria que fez com que chegasse nisso. A gente ingressou em 2021 já com essa quantidade quase total aí de 30 mil pontos apagados. E não existe mágica, a gente sabe que não existe mágica. Existe sim trabalho, força de vontade e vontade de realizar, que é o que a gente está fazendo hoje. Dalvani Sardinha está colocando aqui, ó, Campos saindo da escuridão. Nosso coronel Dalvani, lá da Baixada, gente boa. Nosso irmão, nosso parceiro. Parceirão. Robinho Talimac, parabéns Diego Dias pelo belo trabalho à frente da iluminação pública de Campos. Agradeço também. E o Mário Filho, Robinho Talimac você conhece, né? Lá gente boa, da melhor qualidade. Bom menino. E o Mário Filho, Mário Filho está aqui, olha. A localidade de Pernambuco, Ibitioca, está precisando de uma visita urgente. Pernambuco nós estivemos lá. Nós estivemos lá logo na segunda semana que a gente teve à frente da população, da secretaria. Colocamos alguns LEDs lá na inauguração agora e vamos retornar em Pernambuco. Na verdade, encontrei até um rapaz, vou até mandar um zap para ele, um rapaz da localidade, falou, pô, não imaginei que vocês já fossem chegar aqui, imaginei que a gente por estar aqui, por não ser uma localidade tão grande, etc., vocês vão demorar. Mas não, nós já colocamos lá um número considerável de LED na principal e vamos retornar para poder fazer a região mais periférica a manutenção. Tem razão, doutor Mário aí. Agora, aí naturalmente é uma questão também de estrutura. Eu gostaria de entender, você falou no começo que tem 6 equipes. Como é que é essa estrutura? Dá para você dimensionar isso para a gente? Detalhar isso? 6 equipes que eu digo que nós temos 6 caminhões hoje com motorista eletricista. Ou seja, então o que acontece? Hoje, essas 6 equipes, elas têm que estar fazendo os reparos emergenciais, elas têm que estar dando suporte a essa instalação de LED, que eu tenho prazo para entregar dessas avenidas, e ela tem que fazer a nossa manutenção. Então, vamos imaginar, se a gente não tivesse aí os problemas do furto de cabo que a gente tem de vez em quando, que tem que apagar esses enchentes aí, emergencialmente lá, recolocá-los. Se a gente não tivesse os LEDs, que para nós é muito importante, então a gente tem que ter os LEDs para poder gerar eficiência energética, a gente teria sim acendido um pouco mais de pontos. Mas essas equipes, elas são de manutenção e implementação. Ou seja, a gente distribui essas equipes para poder fazer esses serviços. Como a demanda é muito grande, o que a gente tem feito? Quando a gente faz um mutirãozinho, quando pega um bairro ou localidade muito apagada, a gente tem que colocar 2 equipes nelas, na determinada localidade ou naquela sequenciazinha que a gente vai estar fazendo. Senão a gente não gera a eficiência que a gente quer que gere, a gente não gera a rapidez que a gente quer que gere. Então, começou num ponto da localidade ou num ponto do bairro uma equipe e no outro ponto a outra, elas vão se encontrar, finaliza o quanto antes, a gente tem o efeito do serviço aparecendo e a gente tem a eficácia do trabalho sendo vista pela população.
Você falou que tem um motorista e um eletricista em cada caminhão? Sim. Essas 6 equipes, esse número não é pequeno, Diego, para a necessidade, pelo menos esse momento agora de... Vamos lá. A licitação, ela foi medida com base nas informações que foram obtidas no início de 2021, que foram essas informações captadas pela subsecretaria, pelo munícipe que ia lá reclamar, pelo agente de desenvolvimento do governo que ia lá colocar. Não tinha sistema, Cláudio. O município não tinha um sistema dizendo quantos pontos tinha apagado, o que estava acontecendo, como é que estava funcionando, entende? Então, com base naquelas informações, foi feito um projeto básico para licitar. Hoje, foi muito boa a sua pergunta. Para a gente ter hoje a equipe, o município funcionando plenamente, a gente tem que ter no mínimo 10 equipes. Eu ia deixar para colocar isso aí um pouco mais adiante, mas você fez a pergunta, eu vou te responder. Para funcionar 100% hoje, tem que ter 10 equipes. Então, a gente tem a demanda reprimida, certo? Para colocar em dia, e a gente tem o dia a dia. Aí você falou em expansão de rede, você falou em todas as outras questões que geram, que estão diretamente ligadas a isso. Então, um novo processo já estará sendo, com certeza, ele já vai estar na rua com um número de equipes maior, já com a demanda que a gente tem hoje aí de não só de reparo, mas como de manutenção cotidiana, de instalação que a gente vai ter necessidade para atender aí a população, se Deus quiser, 100%. Quer dizer que, fazendo um cálculo aqui daquilo que você falou do começo, e citando o exemplo do Farol, que pela demanda que você tinha na secretaria, eram 287 pontos, e na realidade Farol tinha 1.500 pontos queimados, a licitação foi feita em cima daquela demanda que você tinha, do que você tinha na secretaria? Que era de aproximadamente 16 mil pontos. Só que a nossa realidade é o dobro. A realidade, de fato, mais de 30 mil pontos apagados. Num parque de iluminação de 57 mil pontos aproximadamente. Ou seja, caos total. E vou te falar, alguns parabéns aí que a gente recebeu. Cláudio, nesses 2 meses aí, a equipe, graças a Deus, aí, a gente está mais próxima da equipe de trabalho, das 6 equipes, e no início, hoje, né, está bem claro para eles, que no início eu não queria ser um monstro, um algoz deles, não. Eu queria só, eu estava só muito preocupado, e estou muito preocupado, assim como o prefeito também, de colocar a cidade iluminada. Então, lá no início eu falei, gente, eu não posso e nós não podemos perder 1 minuto de trabalho. Não me vejam aqui como um cara que está querendo sacanear a equipe, que está querendo aí trabalhar com vocês de forma desumana, não. Eu quero que a gente esteja, sim, entregando o serviço que a população tem que ter. Então, hoje a gente já está no entendimento bem melhor aí. Eles entenderam que a cidade que eles vivem está um caos. Eles entenderam que a gente tem que, sim, estar se desdobrando para poder entregar a iluminação pública de qualidade para todo mundo o quanto antes. Não, e aí vem, evidentemente, que essa tarefa aí que você falou não é só questão de sacanear ou deixar de sacanear, é o sacrifício um pouco de cada um também, desses trabalhadores. Eles entenderam, e eu pedi, eu falei, é um momento da gente estar se sacrificando realmente para poder entregar o serviço para a população. E, na verdade, Cláudio, eu não falo nem de sacrifício, não, que eles estão lá recebendo por isso, eu também. Sim. E é mais a gente não se sacrificar, mas a gente se esmerar no trabalho, a gente dar tudo de si para a gente poder estar entregando o quanto antes. Só para vocês verem, estou falando de 13 mil pontos desde a última semana de dezembro até hoje, entre LED instalado
e ponto iluminado. E vou te falar um outro problema, que aí a gente tem que voltar novamente ali à questão da gestão anterior. Eu vou afirmar para você novamente que não foi feita a manutenção, pelo menos como deveria ser, porque nós temos um passo a passo para poder fazer os testes e reacender a cidade. Tem um passo a passo para isso, certo? Você vai lá, testa a fotocélula. Depois você faz um outro teste para... é a fotocélula? Não, não é. Aí você vê se a energia está chegando. Aí depois você vê se é a lâmpada. Então, a gente vai testando. O profissional vai testando. Quando ele identifica o primeiro problema, ele já repara. Se acender a lâmpada, Cláudio, o que ele faz? Ele para por ali. Só que como o parque ficou 4 anos sem manutenção, às vezes ele vai ali, repara a fotocélula, por exemplo. Trocou a fotocélula. Daí a uma semana, infelizmente, aquele ponto apaga novamente. Sabe por quê? Porque a lâmpada também estava cansada. No momento do teste, ela acendeu. O que acontece? Daqui a bem pouco tempo a gente vai ter que voltar. Diego, por que você não troca tudo? É impossível trocar. É impossível. É por isso que a gente tem que testar, que vamos imaginar, a gente acendeu aí 13 mil pontos e aconteceram de apagar novamente 1.000. A gente vai ter que voltar para poder acender, e a população pode ter certeza que a gente vai voltar para fazer. E eu estou explicando isso porque às vezes o cara acha, não, o cara subiu ali e não fez o serviço. Foi feito o serviço. Só que a gente tem um passo a passo de teste. Você não pode chegar ali, trocar o cabo, trocar a lâmpada, trocar a fotocélula, trocar o reator, senão não tem dinheiro que dê, senão não tem tempo que dê, senão a gente acaba jogando dinheiro fora, e não é isso que a gente vai fazer em hipótese nenhuma. A gente está ali gerando o serviço com a maior economia possível e da melhor forma possível. Deixa eu tocar em outro ponto aqui. Você, né, já começou a falar nele lá, já falou bastante. É um problema crônico e não é só da iluminação pública. Os caras roubam de tudo que é lugar que pode, que é o tal do cobre. Primeira coisa que você pensa é o quê? Vamos substituir o cobre. Só que o cobre, ele não só ele é um excelente condutor, perde para o ouro, perde para a água, perde para outros materiais, mas não só ele é um excelente condutor, como também resistente. O que faz dele um material caro, evidentemente, de alto valor no mercado. Ô Diego, eu confesso a você que nós já conversamos aqui com várias autoridades no sentido de buscar uma solução para o furto do cobre. Se não tem como combater o furto, tem como combater não tem como combater ali a fonte dele de roubo, você tem como combater a fonte de compra. Quem é que está comprando esse cobre? É muito mais fácil, muito mais visível do que aquele que está roubando de madrugada, de noite, tudo que é lugar. E como você disse, acabou de colocar aqui numa praça, no outro dia estava tudo apagado de novo por conta do roubo do cabeamento. A Ampla, Enel, chegou a alguns pontos aí. Aliás, esses novas instalações estão sendo feitos com cabos de alumínio. Quem der uma lenha para instalar aquilo, aquele bicho não dobra, ele não tem a flexibilidade do cobre, ele é muito mais complicado. E você complementou numa informação aqui interna e falou que você precisar de fazer uma solda ali, né, uma emenda em um cabo desse de alumínio, né, se pingou ali um suor, uma gota d'água ali, já no outro dia já vai ter problema. Então você não tem muito como fugir do cobre nesse caso. A sua secretaria, junto da Câmara de Vereadores, da Prefeitura e com a parceria da polícia, das polícias, né, no caso, que aí tem que entrar civil também, não teria como combater, criar uma frente aí de combate à recepção desse cobre, não? Porque você sabe aonde ele é vendido. Então, Cláudio, o que acontece? Eu vou começar agora a fazer os registros de ocorrência e cobrar
exatamente todo esse passo a passo aí, não só da coibição, né, da Polícia Militar de estar ali coagindo e combatendo esse delito, mas como também na questão investigativa. A gente vai ficar em cima e vai pedir às autoridades aí o máximo de esmero nesse sentido, para a gente poder conseguir solucionar, que é o que você falou, o melhor custo-benefício que nós temos é o cobre. Por mais que ele seja caro, entre aspas, ele é o que dá maior resultado para a gente na questão da iluminação. Quando a gente substitui pelo alumínio, vou dar um exemplo que eu acabei de dar para você, o exemplo mais cedo, aqui, enquanto conversávamos em off. Se você for fazer um teste no alumínio, depois você isola ele, se ele pegar umidade, ele já não vai ter a mesma resposta de transmissão de energia que o cobre tem. Então, são algumas coisas que a gente tem que levar em consideração em toda essa questão. Diego, você está querendo buscar uma solução não, uma desculpa, não é isso. É a explicação para vocês que a gente enfrenta o furto, quando a gente substitui, a qualidade não é a mesma, então a gente fica entre a cruz e a espada, mas a nossa opinião, eu não sou técnico da área, mas a nossa opinião é de fazer com que a gente tenha assim, um cobre que tem a maior eficácia na entrega do serviço, que é a iluminação pública, e infelizmente é mais bonito a gente colocar ele subterrâneo, mas a gente vai, aonde a gente tiver possibilidade de estar retornando para a rede aérea, a gente vai retornar, porque a gente consegue entregar iluminação que a população precisa. Volta aquele dilema, né? O feio que funciona. Exatamente. Né? Tem aqui o professor Marcelo, lá do Colégio Agrícola também, aqui dando um bom dia, Diego, e duas questões aqui. A Avenida Wilson Batista, antiga Rio Grande do Sul, lá no Parque Aldeia, totalmente escura, né? Enrolado de Furnas, e em frente à escola agrícola ali. Se tem algum planejamento para aquela região ali já, tem alguma data, e também tem há um ano aí a rua Benedito Queiroz, aqui no Parque Alphaville, tem um poste de iluminação que, segundo ele, está adernando, ou seja, está caindo. Aí eu acho que é com a Enel, né? Inclusive, salvo engano, não vou lembrar de cabeça aqui, essa rua é a rua da Vila Olímpica. Eu fotografei esse poste, já enviei para a Enel, eu mesmo fotografei de alguns ângulos para pedir para que eles promovam o devido reparo lá, porque está bem adornado, ou seja, o poste está bem torto mesmo, na linguagem popular. O poste está torto, está exatamente inclinado assim, e a gente pode ter problema em relação a isso. É o que eu falei contigo aqui agora há pouco, o Nogueira. É um conjunto de mãos que tem que funcionar. Não são só 2, 4, são 10, 12 mãos que tem que estar funcionando para tudo isso estar redondo. E a Enel é parte integrante disso. Vou te falar outra coisa. As podas das árvores, por exemplo. A gente está indo em embate, numa briga, porque a Enel está há algum tempo sem fazer as devidas podas. E eu já solicitei, estou em cima quase que diariamente da reunião que foi desmarcada na semana retrasada para ela acontecer essa semana ou na outra ainda, para a gente resolver também essa demanda, que é algo que gera grande prejuízo para a gente, não só na luminosidade, né, que ela acaba atrapalhando, mas também em algum acidente que possa ocorrer, do galho estar encostando lá na rede, deixando sem energia, pegando fogo e etc. Esse problema é antigo. Essa poda da Enel, ela é tipo aqueles cabeleireiros quando estão começando. Você já percebeu? Ela prejudica a árvore e a iluminação pública e resolve só o problema ali de contato de galhos com a rede deles, que deveria ser toda encapada já, né? Ou seja, é o tal do corte em V. Eles vão ali no meio aonde passa o cabeamento, tiram os galhos e fica a árvore com duas partes. Quando fica com duas, né? Quando fica totalmente desequilibrada a estrutura, né? Exatamente.
E é uma briga que a gente vai travar aí, porque a gente quer que eles regularizem isso aí. Então é um conjunto de fatores. A gente vai buscando com que o outro que tem a sua obrigação faça, que é o cara do telecom que também faça a sua obrigação, que aí faz com que a gente tenha o serviço funcionando da melhor forma possível. Eu vi aquele caso ali da beira Balão com Formosa. Eu fico acompanhando essas coisas de cabeamento, eu fico meio viajando também, né? Mas acompanhei o pessoal ali fazendo a instalação. Tem um pessoal da Oi, amigo da gente, e estava me mandando umas fotos de aqueles cabos de fibra ótica, aquilo para como é que é feita a solda, como é que é feito, né, o encontro deles ali e tal. E eu percebi, eu falei, rapaz, isso vai ter problema aí, vai dar problema no poste pelo peso que deixaram ali, tipo 200 metros, tipo 50 metros sobrando ali, e você já alertou sobre isso. Inclusive eu fotografei agora novamente, na sexta-feira novamente, e vou notificar novamente, que eu já fiz uma notificação anterior, vou notificar a Enel novamente hoje para poder ir lá e fazer, retirar a Enel, e a Enel novamente, logicamente é dever dela fazer a notificação das demais empresas para retirar aqueles cabos que estão pendurados lá ainda. A Enel recebe por cada cabo daquele, é bom informar. Exatamente, e é dever dela fazer a organização da rede. Organizar aquilo. Ô, Diego, são 8h29, eu preciso fazer outra pausa rápida aqui, e a gente aproveita no meio desse mar aí de demandas, né, conforme a gente já imaginava que seria. Tem aqui demandas também no meu WhatsApp particular, depois eu te encaminho, isso tudo você vai naturalmente controlando aí, eu te passo tudo. Eu quero aproveitar a sua presença para a gente falar um pouco sobre a modernização do sistema, a expansão de rede de iluminação pública, que é uma coisa que está atrelada também à Enel, ou seja, o gabinete de vocês deveria ser quase que juntos, né, para poder funcionar, porque, sinceramente, sem você ter aí um bom contato com a Enel, fica muito complicado de trabalhar. Com êxito, né? Você trabalha, mas o êxito ou a eficiência que a gente tanto cobra aqui é mais complicado. São 8h30, você continue ligado aí, por favor, na Folha FM, aqui em nosso streaming. A gente segue, né, com o Diego daqui a pouco, após o intervalo, no oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campus, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza.